Meu nome é Joelson Martins e nesse vídeo eu vou falar sobre a Estela de Mesa, também conhecida como Pedra Moabita. Mesa é o nome do rei de Moabe, que erigiu a estela que leva seu nome. Essa estela foi descoberta em 1868 pelo missionário anglicano Frederick Augustus Clay. Ele encontrou essa pedra feita de basalto negro, onde na época era a região de Moabe, que hoje faz parte do território do país chamado Jordânia. Na época que Frederick Clay encontrou a estela, não havia o país que hoje se chama Jordânia. Frederick Clay, durante uma exploração da região de Moabe, ele encontrou em agosto de 1868, perto das ruínas da cidade de Dibon, que era a capital do reino de Moabe dos tempos bíblicos. Essa estela, ela estava intacta e ela estava em posse de uma tribo de beduínos. A estela tinha um texto gravado. Frederick Clay não sabia ler o que estava escrito na estela, mas ele tinha estudado teologia e sabia pelas aulas no seminário que o que estava escrito na estela eram letras antigas, tanto do alfabeto fenício como do alfabeto paleohebraico. Frederick Clay se deu conta que esse texto da estela poderia ser inscrições antigas muito valiosas. Frederick Clay tentou comprar a estela dos beduínos, mas sem sucesso. A notícia do descobrimento da estela se espalhou rapidamente e chegou às autoridades turcas otomanas, que na época governavam a região. As autoridades turcas otomanas pressionaram os beduínos a entregarem a estela. Os beduínos, como ato de desafio às autoridades, ou até mesmo pensando que dentro da pedra poderia ter um tesouro, decidiram danificar a estela. Eles fizeram a fogueira do lado da estela e deitavam ela na fogueira. Depois jogavam água nela, depois batiam nela com marretas. E assim a pedra se partiu em vários pedaços e dentro dela não tinha nada valioso. Antes da estela ser danificada, um arqueólogo francês chamado Charles Simon Clement Ganneau, que estava em Jerusalém, mandou uma pessoa fazer uma impressão do texto da estela, antes dos beduínos a terem destruído. Com giz de cera e um papel machê, a impressão do texto da estela foi feita. Outra versão do acontecido vai dizer que quem fez essa impressão do texto da estela foi o próprio Frederick Clay. Mas seja como for, o que importa é que a impressão do texto da estela foi feita. E essa impressão do texto da estela chegou até as mãos de Charles Ganneau. O mesmo levou essa impressão do texto da estela para a França. Frederick Clay e Charles Ganneau recuperaram alguns fragmentos da estela. Esses fragmentos foram levados para o Museu do Louvre, que fica em Paris, na França, a partir da impressão do texto da estela, feita no papel machê, e dos fragmentos da estela que foram recuperados, foi possível reconstruir a estela com seu texto. A estela de Mesa, com seu texto em escrita moabita, datam de aproximadamente 840 a.C. Essa estela tem relação direta com a Bíblia Sagrada, por vários motivos que eu vou relatar. O texto da Estela de Mesa e o relato de 2 Reis, capítulo 3, apresentam paralelos interessantes, embora com algumas diferenças. A Estela de Mesa descreve a opressão de Moabe pelo rei Onri, rei de Israel. O reinado do rei Onri é relatado em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 21 ao 28. Está escrito na Estela de Mesa que o rei Onri oprimiu Moabe por muito tempo. O rei Mesa, rei de Moabe, descreve na estela sua própria rebelião bem-sucedida contra a obrigação de pagar tributo ao reino de Israel. Essa mesma revolta de Moabe contra o jugo do reino de Israel é relatada em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 e 5, onde está escrito que o rei Mesa
o mesmo que construiu a estela que leva seu nome, era criador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros, juntamente com a lã dos animais, ainda no corpo dos mesmos. Isso porque a lã era algo valioso na época, e que morrendo o rei Acabe, o rei Mesa se revoltou contra o rei de Israel. Já do versículo 4 até o 27 do mesmo capítulo, relata a aliança entre os reis: Jorão, rei de Israel, o rei Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom, contra o rei Mesa, rei de Moabe, que havia se rebelado contra o reino de Israel. A estela de Mesa tem 34 linhas em escrita moabita. A escrita moabita é uma variante do alfabeto fenício. A estela de Mesa menciona várias cidades que também são mencionadas nos textos bíblicos. Na linha 10 da estela é mencionada a tribo de Gade, que foi uma das 12 tribos de Israel. Já na linha 18, o tetragrama, que é o nome sagrado de Deus, é mencionado. Já na linha 31, encontramos a expressão casa de Davi. Essa é uma expressão técnica para se referir à descendência do rei Davi. Essa mesma expressão se encontra várias vezes no Antigo Testamento, como por exemplo em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 16, e em Isaías, capítulo 22, versículo 22. O rei Mesa construiu essa estela em homenagem a seu deus Quemos, com o propósito de comemorar a libertação de Moabe do domínio do reino de Israel. Séculos antes da inscrição da estela de Mesa, Moisés identificou o deus Quemos como deus dos Moabitas. Isso você pode ver em Números, capítulo 21, versículo 29. A pedra moabita menciona o nome de locais e cidades, quase todas moabitas, que também são mencionadas nos textos bíblicos. As cidades moabitas, que são mencionadas tanto na estela quanto nos textos bíblicos, são as cidades Oronaim, Bet-Blataim, Kiriataim, Kiriote, Atarote, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, a cidade de Aroé e a cidade de Gibom. Também duas localidades, o Vale de Arnon e o Planalto de Medeba, são mencionados em Josué capítulo 13, versículo 9. A estela também menciona a cidade de Bezé, que não foi uma cidade moabita, mas uma cidade de refúgio israelita. E a cidade de Jaza, que foi uma das cidades que foram repartidas para a tribo de Ruben. O texto da estela de Mesa, eu considero ele um pouco longo, portanto eu vou ler só a metade desse texto. E ele é o seguinte: a estela de Mesa mede aproximadamente 125 centímetros de altura e cerca de 69 centímetros de largura e cerca de 37 centímetros de espessura. As medidas da estela de Mesa podem variar um pouco dependendo da fonte que você as consulta, mas não é uma variação muito grande. A estela de Mesa encontra-se exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França. Se você quer conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada e todo tipo de assunto que a relaciona, então curta esse conteúdo, comente e se inscreva nesse canal.